Olá, pessoal. Dando continuidade à segunda parte do curso, na aula de hoje nós vamos estudar expressões lógicas e desvios condicionais. Expressões lógicas são uma maneira de a gente avaliar uma condição dentro do nosso programa, se uma condição ela é verdadeira ou falsa. E desvios condicionais é uma maneira de a gente tomar uma decisão dentro do nosso programa dependendo do valor da expressão lógica, se ela é verdadeira ou falsa. Nós já vimos expressões lógicas, um pouco de expressões lógicas no início do curso, quando nós criamos filtros a partir de uma base de dados. Então, agora a gente vai formalizar um pouco mais o que são essas expressões lógicas e estudar o comportamento dessas expressões. Ao contrário de expressões matemáticas, que a gente consegue avaliar para qualquer número real, número inteiro, dependendo do tipo de expressão, em expressão lógica, o resultado de uma avaliação são os valores booleanos verdadeiro, ou true, ou falso, ou em inglês false. As expressões lógicas, assim como nas expressões matemáticas, a gente tem os operadores de adição, subtração, divisão, exponenciação, entre outros. Nas expressões lógicas, nós temos os operadores de comparação e operadores lógicos. Vamos dar uma olhada nesses operadores em mais detalhes. Os operadores de comparação, eles comparam dois valores. Nós podemos comparar os operadores de desigualdade, menor, menor, igual. Então aqui eu vou testar se esse lado da expressão é menor do que esse lado da expressão, ou se esse lado da expressão é menor ou igual que esse lado dessa expressão. Lembrando que o operador menor ou igual tem que ter nessa ordem aqui, primeiro o sinal de menor, depois o símbolo de igual. O igual menor não funciona. O operador de desigualdade, que testa a desigualdade do outro lado, se esse valor 1 aqui é maior que o valor 2, ou se esse valor 1 é maior ou igual que o valor 2, e o operador maior ou igual também tem que estar nessa ordem, maior igual menor não funciona, igual maior. E os operadores de igualdade e desigualdade. Então, se eu quero testar se os dois lados da expressão são iguais, eu tenho que usar o operador de teste de igualdade igual, dois sinais de igual. Então, lembrando que um único sinal de igual significa a atribuição, e dois sinais de iguais é aquele que eu uso para testar a igualdade. Se eu pôr só um operador de igual aqui, não vai funcionar. Se eu quero testar, construir isso aqui com uma expressão lógica e testar se os dois valores são iguais, eu tenho que usar o igual. E o operador diferente, que é a exclamação igual, não igual. Então vamos verificar o comportamento desses operadores com algumas expressões. Então aqui eu estou testando se 1 é menor que 3. Quando eu testo essa expressão aqui, como 1 é menor que 3, o resultado vai ser verdade. Então, 1 é menor que 3 é avaliado como verdade. Aqui eu tenho duas strings, duas cadeias de caracteres, e eu quero testar se gato é maior que cachorro. Vamos ver o que acontece e depois eu volto explicando o funcionamento. Quando eu estou testando aqui se gato é maior de cachorro, pensa na ordem dessas strings, dessas palavras no dicionário. Como gato vem depois de cachorro no dicionário, gato começa com a letra G e cachorro com a letra C. Então, gato, quando eu faço essa comparação que gato é maior que cachorro, o resultado é verdadeiro, porque aqui eu estou usando a ordem lexicográfica, a ordem do dicionário.
gato aparece depois de cachorro, então essa expressão é avaliada como verdadeira. Aqui eu estou testando um número real e um número inteiro. Então, 1.0 é o número real, né? Um valor float, e 1 é o número inteiro, 1. Então, o 1 real e o 1 inteiro, se eu testo a igualdade entre eles, o resultado da expressão é verdadeiro. E aqui eu estou testando se o caractere 1 é igual ao número 1. Então, aqui é um caractere, né, uma string, e aqui é um número. Quando eu testo essa expressão, o resultado dá falso, porque aqui eu tenho, de um lado, um caractere, e aqui eu tenho um número. O caractere 1, o dígito 1, é diferente do número 1. Por isso que esse teste aqui, o resultado dele dá falso. Aqui eu estou testando a, a letras maiúsculas e minúsculas. Então, Flamingo, começando com F maiúsculo. Estou testando se Flamingo com F maiúsculo é diferente de Flamingo com F minúsculo. Ou seja, as duas palavras são iguais, só que uma começa com a letra maiúscula e a outra não. E o resultado dá verdadeiro, quer dizer, essas duas palavras elas são diferentes. Então, letras maiúsculas e letras minúsculas, elas são diferentes em Python. E aqui eu estou fazendo o mesmo teste, eu estou comparando a palavra yes em minúsculo com a palavra yes em maiúsculo, testando se as duas são iguais, e o resultado dá falso. Os operadores de comparação, eles têm uma precedência menor do que os operadores matemáticos. Nessa expressão aqui, por exemplo, 3 mais 4 menor que 5, como o operador lógico tem uma precedência menor, primeiro eu vou avaliar o 3 mais 4, então vou calcular o resultado dessa expressão aqui, que vai dar 7, e depois, só depois que essa expressão aqui já está calculada, é que eu vou fazer a comparação. Então ele não faz o 4 menor que 5 aqui primeiro. Se eu quiser mudar a ordem, eu tenho que usar parênteses. Se eu quiser testar se o 4 é menor que 5 primeiro, eu teria que colocar parênteses na expressão. E tem, além desses operadores que a gente viu aqui, o operador de igualdade, desigualdade, menor igual, maior, menor. Em Python, a gente tem também um operador de pertencimento, o que é a palavra in. Eu quero testar se um certo item ele pertence a uma lista. A gente não vai usar esse operador hoje, mas só para vocês saberem que ele existe. Além dos operadores de comparação, nós também temos os operadores lógicos, que são 3. O e, o ou, o e o ou, eles funcionam com duas expressões, né? Então, ele serve para ligar duas expressões. Então, eu estou testando se o valor dessa e o valor dessa são verdadeiros. O ou também funciona para duas expressões, testando se ou esse valor, esse lado da expressão são verdadeiros. E o não, que inverte o valor dessa expressão. Então, se essa expressão aqui é sim, ela vira não. Se essa expressão fosse não, ela vira sim. Vamos ver como que esses operadores aqui, o e o ou, funcionam. Então, imagina que eu tenho essas duas variáveis, idade
cujo valor é 19, e curso bases computacionais. Se eu fizer essa expressão aqui, eu estou testando se a idade é maior que 18. Então, estou testando se a variável idade, que o valor é 19, se o valor dela é maior igual que 18, e se o curso é igual a bases computacionais, faltou rodar a célula anterior. Então, se eu estou testando o valor dessas duas variáveis, como as duas são verdadeiras, então, a idade é 19, então, idade é maior que 18, então essa expressão aqui é avaliada como verdadeira, e o curso é bases computacionais, eu estou testando se a variável curso, o valor dela é bases computacionais, eu estou testando se essa variável é igual a string bases computacionais, como as duas são verdadeiras, quando eu junto as duas com essas duas expressões com o operador AND, o valor da verdade. E essa é a única situação em que os dois, em que a expressão é avaliada como verdadeira. Os dois lados, as duas expressões que eu estou testando são verdadeiras. Se qualquer uma delas for falsa, quando eu faço a conexão usando o AND, o resultado dá falso. Então aqui, por exemplo, esse lado da expressão ficou falso. A idade vale 19, eu coloquei, estou testando aqui se o valor da variável idade é menor que 18. Tá? E esse outro lado também é falso. O curso ele é bases computacionais, estou testando se curso é igual a bases matemáticas. Então, como os dois lados são falsos, quando eu testo as duas com o AND, o resultado é falso. Aqui, esse lado é verdadeiro. Então, estou testando se idade é maior ou igual que 18. Isso aqui é verdade, porque idade vale 19. Mas o curso é bases computacionais, a variável curso é bases computacionais, eu estou testando se essa variável é igual a bases matemáticas. O resultado dá falso. E aqui eu estou testando. E aqui o segundo lado é verdadeiro, né? Curso, a variável curso, o valor dela é bases computacionais. Eu estou testando se o valor da variável é igual a bases computacionais, que é verdade, mas esse lado aqui é falso, porque a idade é igual a 19 e ela não é menor do que 18. Então aqui o resultado também dá falso. Então no operador E, ele só é verdadeiro quando as duas expressões forem verdadeiras. Se qualquer uma delas for falsa, a conexão das duas com o operador de AND é avaliada como falso. Já o operador OU, ela é verdadeira se qualquer uma delas, qualquer um dos lados for verdadeiro. Então, nesses três casos aqui, a expressão é avaliada como verdadeira. Então, aqui, idade vale 19, e o curso é bases computacionais. Então, os dois lados são verdadeiros. Idade é 19, ela é maior que 18, e cursos é bases computacionais. A variável curso é bases computacionais, eu estou testando se ela é igual a bases computacionais. Os dois lados são verdadeiros. E a expressão é avaliada como verdadeira. Nesse segundo caso aqui, esse lado é falso, mas esse é verdadeiro. Então, como ela é verdadeira, se qualquer um dos dois for verdadeiro, incluindo os dois, como aqui no caso anterior, a expressão é avaliada verdadeira, unindo aqui com or, com ou. E aqui eu tenho esse lado como verdadeiro e esse lado como sendo falso. E a expressão também é avaliada como verdadeira. Com o operador ou, a expressão só vai ser avaliada como falso se os dois lados forem falsos. Como que acontece aqui. Os dois lados são falsos e a expressão é avaliada como falso. Então, aqui é um breve resumo sobre expressões lógicas. Nós podemos fazer comparação entre variáveis, se elas
comparações de desigualdade, igualdade ou pertencimento, aqui no caso de listas, que a gente não viu exemplos, mas só para vocês saberem que existem. E nós podemos criar expressões complexas usando os operadores lógicos ou não. No caso, o e o ou, eles juntam duas expressões, e o não inverte o valor de uma expressão. Obviamente, nós podemos fazer expressões mais complexas, combinando mais de um, assim como, por exemplo, eu posso fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4. Eu posso fazer expressão 1 e expressão 2, e expressão 3, ou expressão 4, quer dizer, eu posso criar expressões maiores, fazendo uma combinação maior de várias expressões com esses operadores. Então, lá no começo do curso, nós usamos essas expressões lógicas para filtrar dados de uma base de dados. Nessa parte do curso, nós vamos ver como que a gente usa expressões lógicas para tomar decisões dentro do nosso programa. Então, para motivar essa tomada de decisão, imagine que você vai no supermercado para comprar farinha. E tem dois tipos de pacote. Um pacote de farinha de 3 quilos e um pacote de farinha de 5 quilos. E o que eu quero fazer é comparar o preço desses dois pacotes e para que eu possa escolher a melhor oferta. E que eu possa escolher o pacote que tem o menor preço por quilo. Bom, a gente pode fazer um programinha para calcular qual que seria a melhor oferta. Imagina que o pacote de 5 quilos custa R$18 e o pacote de 3 quilos custa R$10. Qual que é aquele que vale mais a pena? Uma maneira de decidir qual que vale mais a pena seria calcular o preço por quilo. Então, se eu pego o preço aqui do pacote de 5 quilos, R$18, e divido pela quantidade de farinha naquele pacote, 5 quilos, eu sei que se eu comprar o pacote de 5 quilos, que custa R$18, eu vou pagar R$3,60 por quilo. E se eu comprar o pacote de 3 quilos, que custa R$10, eu vou pagar R$3,33 por quilo. Então, nesse caso aqui, é melhor comprar o pacote de R$10, o pacote de 3 quilos, que custa R$10, porque eu estou pagando um preço menor por quilo. Estou pagando só R$3,33 por quilo. Mas se o pacote de 5 quilos custar R$16, quando eu faço a conta aqui do custo por quilo, então R$16 por 5 quilos, eu vou pagar R$3,20 pelo quilo de farinha, comprando o pacote de 5 quilos. E se eu comprar o pacote de 3 quilos, eu vou pagar R$3,33 por quilo. Então, nesse caso aqui, o pacote de 5 quilos é o que vale mais a pena. Como é que a gente pode construir um programa que faz esses cálculos para a gente e decide, imprime qual que seria o melhor pacote a ser comprado? Bom, então, eu vou criar um programa que calcula o preço por quilo, ou seja, que ele pega o preço do pacote de 5 quilos e divide por 5. Calcular o preço por quilo para o pacote de 3 quilos, quer dizer, pega o preço do pacote de 3 quilos e divide por 3. E escolhe o menor entre os dois.
Ah, vamos primeiro ver esses dois passos aqui, que esses dois passos a gente já sabe como fazer. Então, aqui está um programinha que implementa esses dois primeiros passos. Então, ele vai fazer a leitura de qual que é o preço do pacote de 5 quilos. Depois ele vai fazer a leitura de qual que é o preço do pacote de 3 quilos. Calcular o preço por quilo para cada um desses dois pacotes e imprimir esses dois valores. Então, esse é o nosso programa. Então, estou usando aqui o input, em que eu vou pedir para o usuário digitar o preço do pacote de farinha de 5 quilos e vou armazenar isso na variável preço 5. Vou fazer a mesma coisa com o pacote de 3 quilos. Vou pedir para o usuário digitar o preço do pacote de 3 quilos e vou armazenar na variável preço 3. Aí eu criei duas variáveis aqui que calculam o preço por quilo de cada um desses pacotes e faço a impressão. Então, aqui, se eu executar o programa e colocar R$ 18 para o pacote de 5 quilos e R$ 10 para o pacote de 3 quilos, ele vai me dar aqui o preço por quilo do pacote de 5 quilos é R$ 3,60 e que o preço por quilo do pacote de 3 quilos é 3,33. Se eu executar de novo aqui com R$ 16 para o pacote de 5 quilos e R$ 10 para o pacote de 3 quilos, então o preço do pacote de 5 quilos é 3,2 e o preço com o pacote de 3 quilos é R$ 3,33. E o passo 3? Como que eu faço para comparar esses dois valores aqui e informar para o usuário qual que é o pacote que vale mais a pena, comprar? Bom, eu poderia simplesmente falar para o usuário ler aqui o print, né, e a impressão, e falar para ele tomar essa decisão. Mas eu também posso construir uma expressão lógica em que eu comparo essas duas variáveis e com base no resultado dessa expressão lógica, eu vou imprimir qual que é o que vale mais a pena. E esse tomar a decisão com base no resultado de uma expressão lógica dentro do programa, eu consigo fazer usando o comando condicional if. Então aqui eu criei uma condição em que eu comparo as duas expressões, o preço por quilo do pacote de R$ 3 e o preço por quilo do pacote de R$ 5. E se essa expressão for verdadeira, eu imprimo o valor, eu imprimo essa frase aqui. Se essa expressão for falsa, ele não imprime nada. Aqui, como no nosso programa, na execução anterior do programa, o razão 5 vale 3,2 e o razão 3 vale 3,33. Quando eu executo essa linha aqui, ele não imprime nada, porque o resultado dessa expressão aqui é falso. Ele só vai imprimir alguma coisa se a expressão for verdadeira. Eu vou executar esse aqui de novo e colocar
R$ 18 para o pacote de 5 e R$ 10 para o pacote de 3. Então aqui agora o razão 5 vale 3,6 e o razão 3 vale 3,33. E quando eu executo esse teste aqui, ele imprime, como essa expressão lógica aqui é verdadeira, ele imprime que a segunda opção é melhor. Então aqui está o programa completo. Então aqui eu tenho... eu peço para o usuário digitar o valor do pacote de 5 quilos, o valor do preço do pacote de 10 quilos, ele vai calcular o preço por quilo, e como a expressão é verdadeira, ele vai imprimir que a segunda opção é a melhor. Se eu executar de novo, colocando aqui R$ 16 no de 5 quilos, R$ 10 no de 3 quilos, ele não imprime nada, porque o if aqui, a expressão aqui desse if é falsa. Eu poderia colocar uma segunda expressão aqui. Para o caso em que a opção de 5 quilos, né, que o pacote de 5 quilos vale mais a pena do que o pacote de 3 quilos. Então aqui, nesse if aqui, se vale mais a pena comprar o pacote de 3 quilos, esse, se o preço por quilo do pacote de 3 quilos é menor do que o preço por quilo do pacote de 5 quilos, ele vai imprimir que a segunda opção é melhor, né? A segunda opção, que é o pacote de 3 quilos. E aqui, se o preço do pacote de 3 quilos for maior do que o preço por quilo do pacote de 5 quilos, ele vai imprimir que a primeira opção é a melhor. Então, usando o comando if, nós podemos tomar decisões dentro do nosso programa. Depois aqui tem um exercíciozinho aqui no caderno para vocês construírem variações desse programa. Vamos ver em mais detalhes qual que é a sintaxe desse comando if. O comando if, ele tem essa sintaxe aqui. Então ele tem a palavra reservada if. Aqui a condição é uma expressão lógica, é uma expressão cujo resultado deve ser avaliado como verdadeiro ou falso, seguido por 2 pontos. E depois dos 2 pontos, tem uma sequência de comandos aqui que vão ser executados somente se o if for verdadeiro. Somente se a condição avaliada pelo if for verdadeira. Então, se a condição for falsa, esses comandos aqui não vão ser executados. No exemplo aqui em cima, a gente só tinha um comando, mas a gente pode ter mais que um. E para designar quais comandos vão ser executados
aqui dentro do if, eu vou usar a tabulação, esse número de espaços em branco. Então, todos os comandos que estiverem alinhados com o primeiro aqui, então, aqui eu tenho 3 espaços, então, todos esses aqui, eles estão no mesmo espaçamento desse primeiro aqui, significa que esses comandos eles estão dentro do if. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma variável A, cujo valor é 2, uma variável B, cujo valor é 3. E aqui eu tenho uma condição, eu vou testar a condição se if A menor que B, e eu vou imprimir esses 2 comandos aqui. Eu tenho 2 comandos print dentro desse if. Então, aqui a expressão é verdadeira e os 2 comandos foram executados. Se eu trocar aqui o valor da variável A, por exemplo, para 4, de tal maneira que a expressão seja falsa, ele não imprime nada, porque esses 2 comandos aqui, eles só vão ser executados se a expressão for verdadeira. E se eu quiser colocar mais comandos aqui, eu posso colocar quantos eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar imprimir o valor das variáveis, se eu quiser. Então, aqui eu aumentei a quantidade de comandos aqui dentro do if de 2 para 4. E eles têm que estar, e os comandos, eles têm que estar todos dentro, na mesma indentação aqui do if. Se a indentação for menor, se ele estiver fora do bloco do if, agora, o que eu fiz aqui? Então, esses comandos, eles estão dentro do if, porque eu coloquei ele na mesma indentação aqui do primeiro comando. Se eu tiro essa indentação, né, se eu volto a colocar os comandos na margem aqui, veja o que acontece. Então, aqui eu tenho, aparentemente aqui, o resultado foi o mesmo, porque essa expressão foi verdadeira, e aí ele imprimiu os 4. Mas se eu trocar aqui por A igual a 4, quer dizer, essa expressão agora vai ser falsa, olha o que acontece. Ele não imprimiu esses comandos aqui, porque ele só vai ser executado essas linhas se a expressão for verdadeira. Como a expressão for falsa, ele pulou todo esse bloco aqui e ele imprimiu o valor dessas 2 variáveis, essas últimas 2 linhas aqui, porque elas não estão no mesmo alinhamento aqui do if, elas não estão no mesmo bloco aqui do if. Elas estão aqui no bloco do meu programa principal. Então essas 2 aqui, elas são executadas dessa maneira aqui, né, tirando os espaços, elas são executadas de qualquer maneira, independentemente se a expressão for verdadeira ou não. Se eu colocar elas no mesmo bloco, se eu acrescentar uma tabulação aqui, para ficar todo mundo alinhado aqui dentro do if, olha o que vai acontecer. Ele não vai imprimir nada, porque ele só vai executar esses 4 comandos aqui, se a expressão for verdadeira. Retirando, colocando aqui no bloco do comando principal, esses comandos print aqui, eles são executados, mesmo que a expressão for falsa. Aqui tem um exercício que pede para vocês trocarem a condição para imprimir somente se, para deixar essa condição falsa, de maneira que nada seja impresso. E aqui tem
uma explicaçãozinha daquilo que a gente acabou de comentar com relação ao alinhamento. Então, aqui, esse comando é executado somente se a expressão é verdadeira, e esse aqui é executado de qualquer maneira. Ops. Então, aqui, como a expressão é falsa, ele não imprime que aqui a condição é vale. Você coloca aqui como verdadeiro, ele vai imprimir. Então, essa daqui é a estrutura de um comando if válido. Vamos ver mais alguns exemplos e também algumas variações desse comando if. Vamos dar um exemplo em que eu uso o comando if para plotar as raízes de uma equação. Então, lá quando a gente viu a aula sobre o desenho de gráficos usando o Matplotlib, a gente plotou a equação de uma parábola, né, uma equação de segundo grau, que tem esse formato aqui: ax² mais bx mais c igual a zero. E a gente lembra, as raízes dessa equação aqui podem ser calculadas dessa maneira aqui: menos b menos raiz de delta sobre 2a é uma raiz, e menos b mais raiz de delta sobre 2a é a outra raiz, em que delta é igual a b² menos 4ac. Mas vamos olhar aqui o que acontece dependendo do valor de delta. Então, delta é b² menos 4ac. Se o valor de b² for maior do que menos 4ac, então delta é positivo. E aí eu consigo calcular a raiz de um número positivo, sem problema. E eu vou ter as duas raízes. Eu consigo calcular a raiz quadrada de um número positivo, né, de um delta positivo. E aí eu posso calcular as duas raízes da equação de segundo grau com essas duas formulazinhas aqui. Se b² for igual a menos 4ac, delta é igual a zero. E a raiz de zero é zero, quer dizer, para esses dois, eu vou ter o valor igual a zero aqui nessas duas equações, e as duas raízes elas vão ser iguais, porque isso aqui é zero, é como se eu estivesse cortando aqui, né, o menos zero e o mais zero. Então eu só vou ter, as duas raízes vão ser iguais, elas vão ser menos b sobre 2a, porque o delta é igual a zero. Só que se o 4ac for maior do que b ao quadrado, esse delta é negativo. E a raiz quadrada de um número negativo não existe no domínio dos reais. Então, eu não consigo calcular a raiz quadrada de menos 1, por exemplo. Então, isso aqui seria um número complexo. Um número que envolve a coordenada imaginária i. Então, imagina que eu quero fazer um gráfico dessa parábola e eu quero desenhar no gráfico, e eu quero fazer esse gráfico entre as raízes. Então, aqui eu tenho esse programa que pede para o usuário digitar o valor de A, o valor de B e o valor de C, calcula o valor de delta e faz o gráfico. Então, aqui, vamos testar com o valor de A igual a 2, o valor de B é igual a 5,
O valor de A igual a 2, o valor de B igual a 5 e o valor de C igual a 1. Então, nesse caso aqui, o delta vale 17, é um valor positivo. A primeira raiz é menos 2,28 e a segunda raiz é menos 0,22. 0,21922 e assim vai. Então, se eu quiser fazer um gráfico entre essas duas raízes aqui, eu posso aqui criar uma lista de números, como a gente fez lá na segunda aula, né? Então, estou criando uma lista entre uma lista de números entre R1 e R2 com intervalos de 0,01. Então, aqui eu criei uma lista X com valores entre essas raízes aí. Vou criar Y com base na equação ali, né? Então, ax quadrado mais bx mais c, e vou fazer o gráfico. Então, aqui funcionou, eu criei o gráfico. O que acontece se... só que esse programa aqui está incompleto. O que acontece, por exemplo, se o meu delta for menor que zero ou se o meu delta for igual a zero? Será que eu vou ter esse gráfico aqui? Será que eu vou conseguir desenhar o gráfico corretamente? Ou será que o meu programa vai dar um erro? Vamos testar aqui o programa em que esses dois casos acontecem. Primeiro, quando delta é menor que zero. Então, vou colocar aqui o valor de A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 2. Ops. 1, 1. Bem, de novo. A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 2. Então, um delta é negativo. E a primeira raiz, as raízes, elas são raízes complexas, né? Porque eu tenho menos 7. Quando eu vou calcular a raiz de menos 7, ele dá um número imaginário. E ele dá um erro porque ele não consegue desenhar o gráfico ele não consegue criar aqui o x, uma faixa de valores para x, para números complexos. E se eu fizer o teste em que o delta é igual a zero, então A é igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1, delta é igual a zero, as duas raízes são iguais, menos 1 e 1, e ele também não faz o gráfico, porque ele não consegue, como o R1 e o R2 são iguais, ele não cria essa lista X aqui. Como que eu conserto o meu programa? Quer dizer, como que eu deixo esse programa mais robusto para ele não mostrar esse gráfico em branco? Para ele só desenhar o gráfico se as duas raízes existirem forem reais, de tal maneira, forem diferentes, de tal maneira que eu consiga desenhar o gráfico. Quer dizer, eu quero fazer que desenhar esse gráfico só se o meu delta for maior que zero. Então, aqui tem a modificação desse programa, em que eu peço para o usuário digitar os valores de A, B e C, calculo o valor de delta, e eu só vou fazer desenhar o gráfico se as raízes, se o delta for maior que zero.
Então, aqui eu coloquei a condição: se o delta for maior que zero, o delta que eu calculei aqui, ele vai calcular as raízes e fazer o gráfico. Se isso aqui não acontecer, ele não faz o gráfico. Então, aqui vamos testar com os valores 2, 5 e 1. 2, 5 e 1. Aqui, delta é 17. Ele fez o gráfico, como era esperado. Agora vamos testar com um delta negativo, que é 1, 1 e 2. Por exemplo, 1, 1 e 2. Delta negativo, ele não faz, o programa não faz nada. E quando delta é igual a zero, 1, 2 e 1, delta igual a zero, ele também não faz o gráfico. Então, usando o if aqui, eu deixei o meu programa mais robusto, de tal maneira que ele não vai mostrar esse gráfico em branco aqui, se ele não conseguir desenhar o gráfico do valor da equação entre essas duas raízes. A gente pode visualizar o nosso programa com o seguinte fluxograma. Então, aqui, os primeiros comandos, ele recebe o valor, a variável A, a variável B, a variável C, com o comando input. Aqui. Recebe esses valores, calcula o valor de delta, e aí ele toma uma decisão. Se o delta for maior que zero, ele calcula as raízes reais e faz o gráfico. Se o delta não for maior que zero, ele não faz nada e termina o programa. Então aqui a gente tem uma decisão, um desvio condicional dentro do programa. Se essa condição for verdadeira, eu sigo esse caminho. Se essa condição for falsa, eu sigo esse caminho. Será que o nosso programa já está finalizado? Vamos fazer mais um teste e ver o que acontece. Então, aqui eu vou executar de novo o nosso programa que eu fiz aqui em cima. Só reproduzir ele aqui, né? E eu vou testar agora com o valor de A menos 1, o valor de B igual a 4 e o valor de C igual a 1. Opa, o que aconteceu aqui? O delta é positivo, mas ele não fez o gráfico. O que aconteceu? O que aconteceu aqui é que quando eu vou criar aqui o x que vai de R1 até R2, quando eu tenho aqui uma parábola, eu posso ter duas situações. Mesmo com delta positivo, eu posso ter duas situações. A primeira raiz, ela é maior do que a segunda raiz. A primeira raiz, ela é menor do que a segunda raiz, que é o que aconteceu. Que é o que acontece aqui, por exemplo, se eu pegar 1, 5 e 2, então a primeira raiz, ela vale menos 4,5 e a segunda raiz menos 0,43. Então, a primeira raiz ela é menor que a segunda raiz. Então, quando eu crio a variável x aqui,
esse valor é menor que esse, então ele está criando uma lista que começa em R1, vai até R2 com incrementos de 0,01. Então ele consegue criar essa lista. Mas o que acontece aqui? A primeira raiz, nesse segundo exemplo, com o valor de A menos 1, o valor de B igual a 4 e o valor de C igual a 1. A primeira raiz, ela é maior do que a segunda. Então, quando eu estou aqui criando essa lista, eu vou criar ele tenta criar do intervalo 4,23 até o menos 0,23 com incremento de 0,01. Só que não tem como eu sair de 4,23 positivo e incrementando 0,001 e chegar em menos 0,23. Então ele falha nesse ponto aqui. Ele não consegue criar essa lista de valores aqui, porque a primeira raiz ela é maior do que a segunda raiz. Então ainda tem um probleminha aqui, porque dependendo se a primeira raiz for maior que a segunda, eu não consigo criar o gráfico. Vejo que primeira raiz e segunda raiz é só uma convenção, né? Eu poderia, o que eu chamei de primeira poderia, na verdade, ser a segunda, o que eu chamei de segunda poderia, na verdade, ser a primeira raiz. Ah, 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 então vamos fazer uma modificação nesse programa para corrigir esse problema. Ah, então aqui tem a, esse programa com essa correção aqui que faz, que testa qual raiz que é a menor e coloca a menor raiz como sendo o limite 1 aqui, aonde eu vou começar a fazer meu gráfico, e pega a segunda raiz e coloca como sendo o limite superior do meu gráfico. Então, qual que é a ideia dessa modificação aqui? Bom, então, eu criei essas duas variáveis, limite 1 e limite 2. Inicialmente, eu estou assumindo que a primeira raiz é maior que a segunda. Que a primeira raiz é menor que a segunda. Então, inicialmente eu copiei aqui o valor da primeira raiz no limite 1 e o valor da segunda raiz no limite 2. E aí eu coloquei um teste. Se a primeira raiz for maior do que a segunda, eu troco os valores dos limites. Então, ao invés de fazer aqui começando em R1 e R2, eu vou começar de R2 até R1, porque o R1 é maior do que R2. Então, dentro desse if aqui, então para o delta positivo, depois que eu calculei as duas raízes, eu coloquei um outro teste aqui para verificar se a primeira raiz é maior do que a segunda, para poder fazer o gráfico de maneira correta. Então, menos 1, vou repetir os valores aqui, menos 1, 4 e 1. Aqui. Menos 1, 4 e 1. E agora eu consegui fazer o gráfico. Então, aqui, como a primeira raiz é maior do que a segunda raiz, essa condição aqui foi verdadeira, e eu troquei os valores de limite. O limite 1
começou sendo a segunda raiz, né, o menor valor, a menor entre as duas. E o limite 2, aqui na minha lista, ficou sendo a primeira raiz. E esse aqui é o gráfico da equação entre as duas raízes. Do mesmo jeito que a gente fez o fluxograma lá em cima para a primeira versão do programa, em que eu tinha aqui um desvio condicional, e dependendo do valor dessa condição, eu seguia um caminho ou eu seguia um outro caminho. Aqui tem o fluxograma para essa versão atualizada do meu programa. Então, eu começo recebendo os valores de A, B e C, calculo o valor de delta. Uma vez que eu calculei o valor de delta, eu vou testar se o valor dessa variável delta é maior que zero. Se o valor dessa variável delta for maior que zero, não for maior que zero, eu não faço nada. Eu termino o programa. Se o valor de delta for maior que zero, eu vou calcular o valor de R1, R2, e inicialmente eu atribuo o limite 1 como sendo R1 e o limite 2 como sendo R2. Nesse ponto aqui, eu tenho uma outra condição. E dependendo do valor dessa condição, eu tenho um outro desvio condicional aqui. Se R1 for maior que R2, opa, os limites já estão na ordem certa. Então, eu já posso desenhar o gráfico. Agora, se R1 for maior do que R2, os limites eles estão na ordem errada. Então, eu vou trocar os valores dos limites para poder fazer o gráfico da parábola. Então, quando a gente está programando e a gente precisa fazer desvios condicionais alinhados, assim, muitas vezes construir um fluxograma, pegar um pedacinho de papel e desenhar, fazer um esquema parecido com esse daqui, do que meu programa está fazendo e analisar ele, comparar o que ele está fazendo com o que eu quero que eu faça, pode nos ajudar a programar ou a construir esses desvios condicionais para a gente construir nossos programas. O fluxograma pode ser uma boa ferramenta aí para nos ajudar a pegar aquele nosso processo mental, aquela ideia que a gente tem de como construir o programa, colocar isso em uma representação gráfica antes de sair codificando o programa. Bom, a gente viu até agora o comando if, que nos ajuda a tomar decisões aqui dentro do nosso programa. E se essa expressão for verdadeira, eu faço alguma coisa. Se ela não for verdadeira, essa coisa aqui não é feita e eu sigo o fluxo do meu programa como se esses comandos aqui não existissem. A gente vai ver agora uma variação do comando if, que é o comando if-else. Qual que é a ideia do if-else? Eu tenho uma condição aqui, se ela for verdadeira, eu vou ter um bloco de comandos, e se ela for falsa, ao invés de simplesmente pular esse bloco de comandos, tem um conjunto de comandos alternativos aqui, que seriam executados se a condição for falsa.
Ahn, então, vamos voltar ao problema que a gente viu lá no comecinho da aula. Então, eu peço para o usuário digitar o preço do pacote de farinha de 5 quilos e também para ele digitar o preço do pacote de farinha de 3 quilos. Eu calculo o preço por quilo aqui, a razão do pacote de 5 quilos, e eu calculo o preço por quilo do pacote de 3 quilos. E aí tem essa condição aqui, então se a razão 3, ou seja, se o preço por quilo do pacote de 3 quilos for menor do que o preço por quilo do pacote de 5 quilos, ou seja, a razão 3 menor que 5, eu vou imprimir que a segunda opção é a melhor. Então, esse pedaço aqui é o que a gente tinha visto lá em cima. Além dessa parte que a gente já tinha visto, eu coloquei agora aqui esse comando else. Qual que é a ideia do else? O else, se a expressão for verdadeira, eu executo esse bloco. Se ela não for verdadeira, o else pode ser lido como um senão, eu vou executar esse bloco aqui. Tá? Vamos executar esse programa aqui para a gente ver o resultado. Então, vamos colocar aqui o preço por quilo como sendo 18, do pacote de 5 quilos, e 10, o pacote de 3 quilos. Então, como o razão 3 vale 3,333 é menor do que razão 5, que vale 3,6, então essa expressão aqui é verdadeira, e ele imprimiu esse comando aqui. Agora, se eu executar esse programa e colocando como entrada do pacote de 5 quilos 16 e do pacote de 3 quilos 10, essa expressão aqui é falsa e foi executado esse bloco aqui, esse pedaço aqui do meu programa. Então, a expressão é falsa, ele pula esse daqui e executa a parte do senão, a parte do else. Eu poderia ter feito como eu fiz lá em cima, ao invés de usar o else, ter usado dois ifs. Então lá em cima eu tinha feito uma coisa parecida com essa daqui, só que eu tinha usado dois ifs para fazer, para ter esse resultado aqui. Do ponto de vista de, do ponto de vista de resultado, nesse caso aqui não faz diferença. Tanto aqui como o if e o else, ou tanto aqui como os dois ifs, o resultado vai ser o mesmo. Bom, vamos executar aqui para a gente ver. Colocando aqui pacote de 5 quilos como 18 e o de 3 quilos como sendo 10. Ele imprimiu que a segunda opção é a melhor. E se eu colocar aqui 16 e 10, ele vai imprimir que a primeira opção é a melhor. Só que aqui, o que acontece? Eu estou testando essa expressão aqui duas vezes. Então, o computador vai fazer mais tarefas, né? Ele vai avaliar essa expressão aqui uma vez, vai avaliar essa expressão aqui uma segunda vez. E
Então, assim, os dois programas são equivalentes, mas o que pode acontecer é que eu posso cometer um erro aqui, por exemplo, na hora de. Além disso, além dessa expressão ser avaliada duas vezes, eu posso cometer um erro aqui na hora que eu estou construindo essa expressão. Eu poderia ter, ah, sei lá, feito essa condição aqui duas vezes, ou ter feito alguma outra besteira aqui. Dessa maneira aqui, com o else, eu tenho. Aqui eu precisaria construir o complemento dessa expressão aqui na mão, né, para testar aqui quando essa expressão não é verdadeira. E aqui esse complemento já está construído, ele já é testado de maneira automática. Se essa aqui não for verdadeira, eu já caio aqui no else. Então essa maneira aqui é muito mais legível, a chance de eu cometer um erro é muito menor, porque essa aqui é verdadeira. Se essa aqui não é avaliada como verdadeira, automaticamente eu venho para esse caso aqui. E eu não preciso ficar construindo esse complemento. O else é uma maneira mais limpa, uma maneira mais elegante de fazer essa comparação aqui. Uh, uh, vamos ver aqui um exemplo em que eu uso esse desvio condicional para calcular dois tipos de média em uma planilha. Então, aqui eu tenho uma base de dados em que eu tenho três colunas: prova 1, prova 2 e trabalho. E eu tenho duas opções. Eu quero calcular ou a média simples, que é a soma das três notas dividido por 3, ou a média ponderada, em que a prova 1 tem um peso 2, a prova 2 tem um peso 3, e o trabalho tem um peso 1. Então, aqui nesse meu programa, eu estou carregando a planilha e peço para o usuário digitar se ele quer calcular a média simples ou a média ponderada. Então, aqui, o usuário vai digitar a opção, e se ele digita a opção S, que é a média simples, a média é calculada como a soma das três. Essa coluna média aqui é calculada como sendo a soma das três dividido por 3. E se ele digita qualquer outra coisa que não seja a média simples, ele vai usar a média ponderada. Bom, aqui tem um exercício que pede que vocês alterem esse programa para que o usuário possa digitar o valor de P1, P2 e T, o peso de cada uma das provas, né? Ao invés de ter esses valores fixos aqui no programa, o usuário digitaria qual seria esses pesos. Então é só trocar esses pesos aqui por um comando input, pedindo para o usuário digitar o peso de cada uma dessas avaliações.
Ah, vamos modificar. Vamos ver mais um exemplo aqui em que eu estou usando o if-else para construir gráficos. Então, eu voltei lá, imagina que eu voltei agora lá o problema de desenhar um gráfico e então lembra que eu tenho uma equação do segundo grau. Quando delta é maior que zero, eu tenho duas raízes. Quando delta é igual a zero, eu tenho só uma raiz. E quando delta é menor que zero, as raízes são complexas. Bom, e a gente estava fazendo o gráfico ah, entre as raízes reais. Quando delta for maior que zero, eu pegava aquelas duas raízes e fazia um gráfico, né, entre elas. Agora eu quero criar uma opção em que, se o delta for igual a zero, quer dizer, se o gráfico tem só uma raiz, se a equação tem só uma raiz, eu quero fazer um gráfico uh, e que destaca aquela raiz única, começando de -5, não, de o valor daquela raiz, e eu vou começar uh, do valor daquela raiz -5 até o valor daquela raiz mais 5. Então, se a raiz for 1, por exemplo, eu vou fazer um gráfico de x de -4 até 6. Se o valor da raiz for 0, eu vou fazer um gráfico de -5 até 5. Então, uma faixa que de R do valor da raiz -5 até o valor da raiz mais 5, em que ao redor do ponto de inflexão. Ah, ah, bom, e esse ponto de inflexão é dado aqui por -b, pelo valor da raiz, né? -b sobre 2a. Eu não tenho aqui mais ou menos raiz de delta, porque a raiz de delta, porque a delta é igual a zero e a raiz de delta também é igual a zero, então o valor é igual para as duas. Então R0 aqui é o -b sobre 2a. Ah, o ponto de inflexão. Então aqui está o nosso programa. Ah, então, essa parte aqui é aquela que a gente já tinha visto lá em cima. Eu peço para o usuário digitar o valor de A, B e C. Calculo o valor de delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Se o delta for maior que zero, eu vou fazer o gráfico entre as duas raízes. E se o delta for menor ou igual a zero, eu tinha falado errado lá em cima. Na verdade, eu quero, se o delta for maior que zero, eu quero fazer o gráfico entre esses pontos. E se o delta for menor ou igual a zero, eu quero fazer o, o gráfico em torno desse ponto de inflexão, que é dado por essa fórmula aqui. Então, vamos executar aqui. Deixa eu pegar o número lá em cima. Em que o delta é maior que zero.
Então, A igual a 2, B igual a 5 e C igual a 1. A igual a 2, B igual a 5 e C igual a 1, que é o que a gente tinha lá em cima em que o gráfico funciona. Então, aqui o gráfico, ah, como a gente tinha visto lá em cima. Vamos pegar agora um caso em que o delta é igual a zero. Que é 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Então, aqui o delta é igual a zero. Eu fiz aqui o gráfico em torno do ponto de inflexão. Que vai de menos 5 até mais 5 em torno do ponto de inflexão que está aqui. E se eu pegar um caso em que o delta é menor do que zero, que é 1, 1, 2, 2, aqui, ó, o delta é negativo, e de novo aqui eu faço esse gráfico em torno do ponto de inflexão que está aqui. Então esse aqui é o nosso essa versão do nosso programa em que eu tenho duas opções. Uma para aquela que o delta é maior que zero, que eu vou fazer o gráfico entre as raízes, e a outra que o delta é menor ou igual que zero, que é o senão dessa condição aqui, em que eu faço o gráfico em torno do ponto de inflexão da, da minha parábola. Ah, ah, como essa parte aqui de desenhar o gráfico é comum para as duas opções, a única coisa que muda daqui para cá é como eu calculo o valor do limite 1 e do limite 2. Aqui no limite 1 e limite 2 eu estou pegando as raízes. Eventualmente, se a segunda raiz é menor que a primeira, eu inverto, né? E aqui eu estou pegando como limite 1 e limite 2 uma faixa de valores em torno do ponto de inflexão. Mas se uma vez que eu sei esse limite 1 e esse limite 2, ou aqui, essa parte que desenha o gráfico é igual para as duas. Se a gente vê aqui, é exatamente igual. Então, ao invés de repetir essa parte nos dois blocos aqui, uma no bloco se a condição é verdadeira, no bloco do if, e o outro no bloco do else, em que a condição é falsa,
Essa versão do programa aqui pega essa parte que se repete e coloca no final. E aqui, dentro do if e do else, eu simplesmente calculo os limites que eu vou fazer e que eu vou usar em cada um dos gráficos. Então, se o delta é maior que zero, o limite vai ser o limite 1 e o limite 2 vão ser os valores das raízes, sendo que o limite 1 é a menor raiz e o limite 2 é a maior raiz. Se o delta for menor ou igual que zero, o limite 1 é menos 5 vezes menos 5 é o ponto de inflexão menos 5 e o limite 2 é o ponto de inflexão mais 5. Mas em ambos os casos, dado que eu sei quem que é o limite 1 e o limite 2, eu consigo plotar o gráfico dessa maneira aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 2, 5 e 1, que foi o primeiro exemplo que a gente viu, ele vai calcular aqui entre as raízes. Se eu pegar 1, 2, 1, que o caso que o delta é igual a zero, ele vai fazer o gráfico aqui em torno do ponto de inflexão. E se eu pegar o se eu pegar, colocar os valores 1, 1, 2, com delta negativo, de novo ele vai fazer aqui o gráfico entre os pontos de inflexão. Essa segunda versão aqui, eu em particular considero mais elegante, mais limpa, porque se eu quiser fazer alguma alteração estética no gráfico aqui, eu posso fazer alteração diretamente aqui, sei lá. Por exemplo, trocar a cor. Então, se eu quiser trocar a cor que eu desenho o gráfico, por exemplo, eu preciso trocar só em um lugar. Se eu quisesse fazer aqui em cima, eu teria que trocar em ambos os lugares. Certo? Então, essa aqui é a variação do if com o else. Eu tenho o if sozinho, que executa um bloco de comando se a condição for verdadeira e se a condição for falsa, não faz nada. E eu tenho o if else, que se a condição for verdadeira, eu executo um bloco, se ela for falsa, eu executo um outro bloco. Além dessas duas, em Python, a gente também tem o comando elif, em que, para o caso em que eu quero testar mais de uma condição. Em cascata, em cadeia. Então, no comando if else, eu só tenho duas opções: ou a condição é verdadeira ou a condição é falsa. No comando elif, eu consigo encadear mais de uma condição relacionada dentro do mesmo comando. Vamos ver um exemplo aqui que fica mais claro. Imagina que eu tenho aqui as notas
de uma certa disciplina, vão de 0 até 100. E se essa nota for maior que 95, eu faço a conversão da nota numérica para o conceito A. Se a nota estiver entre 80 e 95, eu faço a conversão para o conceito B. Entre 60 e 80, para o conceito C. Entre 50 e 60, para o conceito D. E menor que 50, para o conceito F. Eu poderia fazer esse programa aqui, um programa que faz essa conversão, colocando vários ifs, que é como está feito aqui. Então, aqui eu estou pedindo para o usuário digitar a nota final, né? E aí, se a nota é maior que 95, o conceito é A. Se a nota é maior ou igual que 80 e menor que 95, o conceito é B. Se a nota é maior ou igual que 60 e menor que 80, o conceito é C. Se a nota é maior ou igual que 50 e menor que 60, o conceito é D. E se a nota é menor que 50, o conceito é F. Se eu executar aqui esse programa e digitar uma nota de 95, o conceito é A. Se eu digitar 85, o conceito é B. 45, o conceito é F. Ah, tá. Mas vamos dar uma olhada nesse programa aqui e ver o que acontece. Vamos fazer algumas alterações nesse programa aqui e ver o que acontece. Bom, por que eu precisei... se a nota for maior que 95, eu caio aqui, nesse caso, em que o conceito é A. E nenhuma das outras condições aqui, elas vão ser verdadeiras. Porque se eu já caí nesse conceito aqui, eu sei que a nota não pode ser menor que 95, menor que 80, menor que 60, nem menor que 50. Só que se, por exemplo, eu tirar essa parte aqui, e o cara tirou 99, o meu programa está com um erro, o conceito final foi B, porque esse teste aqui foi verdadeiro, o conceito foi A, só que esse teste aqui também é verdadeiro, e eu vou trocar o valor de conceito para B. Então, para evitar que isso aconteça, eu precisei colocar essa segunda parte aqui, em que eu tenho que testar também se a condição anterior ela é falsa. Então, quando eu coloquei essa segunda parte aqui, eu garanto que a nota não é maior que 95 para o meu programa funcionar. Tá? Mas imagina que eu quero trocar o conceito, que eu quero trocar aqui os parâmetros. Ao invés da nota for maior que 95, eu quero que o valor seja A se a nota for maior que 90. Eu teria que trocar o teste aqui e o teste aqui. Então, mesmo que as duas sejam mutuamente excludentes, eu precisaria ficar replicando esse teste mais de uma vez.
E assim, qualquer alteração que eu faça ali, eu preciso ficar modificando em mais de um lugar. Para esses casos aqui, em que eu tenho uma série de testes mutuamente exclusivos, em que o segundo, ele só faz sentido eu testar o segundo se o primeiro for falso, só faz sentido eu testar o terceiro se o primeiro e o segundo for falso, e assim por diante. Em Python, eu posso usar o comando elif. Então, esse programa aqui, o elif é como se fosse um else combinado com um segundo if. Então, nesse pedaço aqui, eu tenho o mesmo exemplo que a gente viu aqui em cima, usando o comando elif. Então, aqui qual é a ideia? Se a nota é maior que 95, o conceito é A. Se esse teste aqui for verdadeiro, todo esse resto aqui não é testado. Então, quando eu estou executando aqui, se o aluno tirou 99, esse teste é verdadeiro, o conceito dele é A, e todas essas outras condições aqui não são testadas. Se a primeira condição for falsa, ele vai testar a segunda. Então, se o aluno tirou 85, a primeira condição é falsa, mas a segunda é verdadeira. Então, o conceito é B. Se as duas primeiras forem falsas, ele vai testar a terceira. Então, se o aluno tirou 65, o conceito é C. Então, primeira é falsa, segunda é falsa, terceira é verdadeira. E assim por diante. Se todas forem falsas, ele vai cair aqui no else. Então, se o aluno tirou 30, a primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a quarta é falsa. E ele caiu aqui no conceito else. Vejam que eu não preciso ficar repetindo aqui, como eu fiz aqui em cima, né? Para garantir que a nota não foi maior que 95, eu precisei colocar esse end aqui para fazer esse segundo teste. Aqui eu não preciso colocar esse segundo teste, porque se eu cheguei aqui, eu tenho certeza que o primeiro teste falhou. Então eu tenho certeza que a primeira nota é menor, que a nota é menor do que 95. Então o conceito do aluno não pode ser A. Então, esse elif é como se fosse um else seguido de um if. Então, eu só vou continuar a execução daqui, se esse teste for falso, se essa condição for falsa, só que eu vou encadear isso com um outro teste, com uma outra condição if. Então, elif é uma combinação do else com o if. Aqui tem um outro exemplo. Imagina que eu quero fazer. Que eu tenho aqui eu estou fazendo lançamento de dardos em um alvo. Então, se a pessoa que está atirando acertar aqui o centro do alvo, ele vai marcar 10 pontos. Se ele acertar essa região aqui, ele marca 9 pontos, 8 pontos, 7 pontos, 6 pontos, 5 pontos.
e assim por diante. Ah, ah, vamos assumir que o centro do alvo aqui ele está na posição 0,5, 0,5. Uma convenção. Eu selecionei x igual a 0,5. Imagina que esse alvo tem 1 metro, 1 por 1, né? 1 metro por 1 metro. Então o centro dele vai estar exatamente no 0,5, 0,5. E que essa primeira faixa aqui de 10 pontos significa que a distância que eu acertei o dardo até o centro é menor do que menor ou igual a 10 centímetros. Essa região aqui de 9 pontos está entre 10 e 20 centímetros do centro. Essa região aqui de 8 pontos está entre 20 e 30 centímetros do centro. E a região de 6 pontos entre 40 e 50. E se ele e se a distância do lançamento, aonde ele acertou, até o centro do alvo for maior do que meio metro, então imagina que a borda aqui, ou dos 6 pontos, está a meio metro do centro. No caso aqui, eu não vou ter o de 5 pontos, né? Eu vou parar nos 6 pontos. Então, se ele não acerta, se a distância for maior do que meio metro, significa que ele não vai marcar nenhum ponto. Então, para calcular quantos pontos o lançador marcou, eu vou usar a função distância euclidiana que a gente viu na semana passada. Então, vou calcular a distância euclidiana de um lançamento até o centro desse meu alvo, que é o 0,5, 0,5. Para simular o lançamento, eu vou usar um gerador de número aleatório do Python. Então, essa biblioteca random aqui, ela gera números aleatórios de várias maneiras. E esse método aqui, random.random, essa função random da biblioteca random, ela sorteia um número entre 0 e 1. Então imagina que eu tenho aqui meu alvo de 1 metro por 1 metro, o centro é o 0,5, 0,5, né? Eu vou sortear uma coordenada x, que é um valor entre 0 e 1, e uma coordenada y, que também é um valor entre 0,1, entre 0 e 1, sorteada aqui pelo random no Python. Então eu tenho o centro, que é o 0,5, o 0,5, 0,5, e eu vou sortear um ponto nesse quadrado de 1 por 1, usando o random no Python. Uma vez que eu calculei, que eu sorteei esse lançamento, que está simulando uma pessoa lançando o dardo, eu vou calcular a distância para o centro usando a função distância euclidiana que a gente viu semana passada. E aí, se essa distância for menor que 0,1, o lançador vai receber 10 pontos. Se for menor que 0,2, ou seja, está entre 0,1, tem um elif aqui, né? Então, se a distância é maior do que 0,1, mas menor que 0,2, o lançador recebe 9 pontos. Se está entre 0,2 e 0,3, o lançador recebe 8 pontos. E assim por diante. E
até no caso que a distância é maior que 0,5, em que o lançador recebe 0 pontos. Cada vez que eu executar esse programa aqui, ele vai simular um lançamento. Então aqui eu lancei na posição X 0,4 e na posição Y 0,59, que está uma distância 0,47 do centro. E o lançador recebeu aqui 6 pontos. Se eu simular um outro lançamento, então ele lançou aqui na posição 0,34, 0,12, que está uma distância 0,41, e o usuário de novo, e o lançador de novo marcou 6 pontos. Aqui, a distância, ele lançou nessa posição aqui, né? Que está uma distância maior do que meio metro, que foi 0 pontos. De novo, 0 pontos. De novo, 0 pontos. Está bem azarado. Aqui, uma distância 0,46, que é 6 pontos. Aqui, a distância deu 0,25. Ele lançou esse dardo no ponto 0,39 e 0,72, que está uma distância 0,25, e o lançador marcou 8 pontos, 7 pontos. Ou seja, cada vez que eu for executar esse programa aqui, ele vai simular um lançamento diferente e vai calcular quantos pontos o lançador marcou, de acordo com aquela regrinha que a gente definiu. Então aqui eu estou simulando o lançamento de um dardo em um alvo de 1 por 1 e calculando quantos pontos o usuário, o lançador marcou. Bom, e aqui tem outros 2 exercícios para vocês testarem a avaliação do if aí. Então, no primeiro, ele pede que se o usuário digitar S, deve ser calculada a média simples, modificar aquele programa que a gente viu lá em cima, né? Aquele programa, se o usuário digitasse S, ele calculava a média simples, e se ele digitasse qualquer coisa diferente de S, ele calculava a média ponderada. Na pergunta lá, pede para o usuário digitar SP, mas na verdade ele funcionava com qualquer coisa que não fosse F, ele ia calcular a média ponderada. Então, é para mudar essa condição aqui, trocar de else para um elif, e testar se a opção foi P ao invés de S. E nesse segundo exercício aqui, pede para modificar esse programa aqui, dizendo que se o delta for igual a 0, imprimir a mensagem apenas uma raiz real. E se o delta for menor que 0, imprimir que não tem raízes reais. Então, na aula de hoje, nós vimos expressões lógicas, expressões que eu posso testar igualdade e desigualdade, e eu posso combinar essas expressões lógicas com operadores lógicos e ou em negação. E a gente viu como que a gente consegue tomar decisões dentro do nosso programa dependendo do valor de uma expressão lógica. Então, eu posso tomar uma decisão, eu posso testar uma expressão e executar um bloco de comando se a expressão for verdadeira, que é o comando if. Eu posso forçar a escolha entre duas que é o comando if else. Então, se a expressão for verdadeira, eu
faço um bloco de comandos, se ela for falsa, eu faço um outro bloco de comandos. Então, if, condição verdadeira, eu faço esse bloco, condição falsa, eu faço esse bloco. E eu posso testar uma sequência de encadeada de ifs usando o comando elif. Daqui a pouco a gente vai postar os exercícios para vocês praticarem um pouco. E se tiverem dúvidas, a gente conversa na semana que vem.